Olá, estamos aqui gravando, então estamos aqui na aula 3 do Pilar da Energia Espiritual. E hoje nós vamos trabalhar a virtude da compaixão. Vamos lá? Então vamos começar. A gente começou, né, esse processo das 12 virtudes com a virtude da apreciação, onde a gente aprendeu a entrar num estado de não resistência para o todo da vida, para tudo que acontece na vida, dando uma permissão para tudo que existe possa fazer parte. Quando nós entramos no estado de apreciação, começamos a encontrar essa paz com o momento presente. Então, direcionamos a nossa mente para encontrar valor naquilo que está nos estressando, naquilo que está ativando os nossos gatilhos, ou no momento em que estamos passando por algo que não gostaríamos de passar. É quando a gente consegue se mover com o ritmo da vida. A gente entende que a nossa psique, ela foi feita de alguma forma dessa maneira, aonde a gente recebe os desconfortos. Seria fácil se a gente conseguisse ficar feliz com tudo de graça, mas a nossa psique foi feita desta forma para nos trazermos incômodos, e quando nós começamos a trabalhar para resolver esses incômodos, nós então entramos em alinhamento. Então, a virtude da apreciação, ela serve para a gente receber tudo que chega como um presente da vida para nos direcionar para o lugar correto. Tá? Então, lá na Califórnia existe o Instituto da Matemática do Coração, e lá eles começaram a ensinar a meditação que eles chamam lá de coerência cardíaca. E a primeira emoção, quando a gente começa a trabalhar em coerência cardíaca, é a emoção da gratidão. E a gente só consegue entrar em gratidão quando a gente está em estado de aceitação de absolutamente tudo, inclusive dos desafios, né? É, no momento em que você começa a colocar a atenção no seu coração, a gente tem aqui, né, o nosso coraçãozinho, e respirar através do nosso coração, intencionando o sentimento da gratidão, nesse momento, a frequência do nosso coração começa a mudar. E a gente começa nesse momento, quando a gente começa a fazer isso intencionalmente, a gente começa a mudar o campo eletromagnético em volta do nosso coração. Ou seja, a gente deixa de ser programado por aqueles registros automáticos que levam a gente para esse estado de não gratidão, de não apreciação, de inquietação, de estresse, de ansiedade, e a gente começa a ligar, né, o nosso coração com a sabedoria maior, que é essa gratidão por tudo que acontece. E existe um grande estudioso chamado Greg Braden. Ele escreveu vários livros e ele é um pesquisador científico sobre a energia do coração. Ele também fala que ele tem um livro chamado A Matriz Sagrada. Ele chama o nosso coração da Matriz Sagrada, que ele fala que aqui é onde acontecem as coisas mais sagradas que podem existir. Então ele fala isso nos seus ensinamentos, que no exato momento nesse exato momento, existe uma expansão de consciência. Quando a gente começa a entrar nesse estado de gratidão, a gente começa automaticamente, nesse momento, a entrar numa expansão de consciência, como se a gente estivesse elevando o nosso nível vibracional. Então, quando sentimos o nosso corpo uma sensação de fluxo com a vida, existe na hora uma mudança no nosso campo eletromagnético. E a apreciação, ela traz essa paz justamente porque a gente começa a entrar em estado de aceitação, e não só aceitação, mas a apreciação, inclusive pelos desconfortos, sabendo que algo maior do que nós está nos pedindo um movimento, é como se fosse um convite. E nesse momento onde a gente entra nessa aceitação, seja por uma doença que esteja passando, seja por um desafio, qualquer que seja na nossa vida, e a gente entra nessa aceitação, a gente entra em coerência. E o nosso coração, ele tem um campo eletromagnético muito maior do que o nosso cérebro, do que a energia do nosso cérebro. E é por isso que quando a gente resolve trabalhar o campo eletromagnético do nosso coração, a gente está trabalhando também para acelerar esse nosso despertar, porque estamos trabalhando ao nível de vibração. Então, vamos adentrar agora na virtude da compaixão. A compaixão é o que nos permite a conexão com uma outra pessoa, certo? Para começar a falar sobre a compaixão, a gente vai começar a falar sobre simpatia, porque existe uma diferença entre uma simpatia, quando a gente tem uma simpatia por algo, existe uma diferença entre simpatia, empatia e compaixão. Ambas representam diferentes estágios ao longo da jornada do nosso coração, tá? Eu sempre costumo dizer que, assim, toda vez que a gente está culpando o outro, a gente está
100% longe do caminho que a gente quer chegar. Quando a gente começa a culpar a nós mesmos, a gente está 50% do caminho, porque a gente já tirou o ódio do outro, mas levamos para nós. Quando não há quem culpar, então nós estamos 100% no caminho certo, né? Então existe uma diferença nesse processo aí, a gente vai olhar para isso. Então, o que que a simpatia, a empatia e a compaixão têm em comum? Ambas têm a origem na palavra patos, né? Simpatia, empatia, compaixão. Patos significa paixão e também significa emoção ou dor. Simpatia significa sem dor. Ó, a simpatia no dicionário diz: impressão agradável, disposição favorável que se experimenta em relação a alguém que pouco se conhece. Afinidade moral, similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas. Então, simpatia é quando nós vemos alguém sofrendo, mas nós estamos desconectados da dor dela. Nós vemos a dor dela, mas não sentimos a dor dela. Nós sentimos muito por ela. É quando alguém reconhece que você está passando por algo difícil, mas sem sentir exatamente a sua dor, tá? Então, isso é o que a gente chama de simpatia. Quando eu tô no oposto da simpatia, nesse mesmo processo, é quando eu tô vendo que o outro tá sofrendo e ainda assim eu tô culpando ele, porque de repente a dor dele tá me fazendo sofrer, né? A simpatia já é um pouco diferente. A simpatia é quando eu olho para aquela pessoa sofrendo e eu falo, nossa, coitada, né? Eu vejo uma pessoa passando fome, eu nunca passei fome, eu fico, poxa, que ruim deve ser passar fome. Então, quando alguém está nesse estado, geralmente elas dizem coisas do tipo, por exemplo, assim, vamos dizer que você sofreu um acidente, você conseguiu sobreviver, e aí a pessoa fala, nossa, pelo menos você sobreviveu, não se preocupa não, vai passar, que Deus abençoe o seu coração. Isso é uma forma de simpatia. Geralmente, isso acontece quando a pessoa não está conectada nem com a sua própria dor e nem com a dor do outro. Geralmente, as pessoas que desconectam muito desse sentir, elas tendem a entrar nesse estado como uma forma de demonstrar ao mundo que ela tem algum tipo de sentimento. Então, ela tenta aplicar uma solução, só que ela tenta aplicar uma solução mental para a dor. Ela não está no coração ainda, ela está na mente falando assim, ah, vai passar e tal. Só que quando a gente começa a despertar e a entrar em contato com as nossas emoções, os nossos corpos e a nossa humanidade, nós reconhecemos que nos conectamos uns com os outros através da dor que compartilhamos, ou seja, das nossas emoções. Porque todos nós passamos por solidão, alegria, tristeza, arrependimento, culpa, vergonha, amor, tudo. E é ali que mora a nossa verdadeira humanidade. Nesse momento começa a nossa evolução, pois saímos da simpatia e começamos a entrar agora na empatia. Então, a empatia significa na dor, enquanto a simpatia significa sem dor, ou seja, porque eu não consigo me conectar com a dor do outro, eu estou apenas no nível mental. A empatia, ela já entra no nível com dor, na dor. Ou seja, empatia no dicionário diz o seguinte: capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender com o modo que ela aprende. Faculdade de compreender emocionalmente um objeto, por exemplo, um quadro. Uma pessoa empática é alguém que pode realmente sentir as suas próprias emoções e ela também consegue sentir a emoção de uma outra pessoa. Em- Empática é uma palavra usada para as pessoas altamente sensíveis, geralmente, e pode muitas vezes ser confundida porque a pessoa pode sentir fortemente uma emoção que não é dela. Alguém se reconhece? E essa é uma das características de muitas pessoas que a gente considera pessoas empáticas, mas também é uma forma de escapar das suas próprias emoções, porque você acaba ficando ocupada demais com as demandas das emoções das outras pessoas, e isso faz com que você se desconecte da sua própria dor. Muitas vezes, e principalmente a pessoa é mais empática, e eu falo isso por experiência própria, a gente sente o campo tão forte que você se perde na emoção dos outros, né? Porque tá todo mundo sofrendo tanto que você sente isso energeticamente, você sente a dor do outro numa exponencialidade grande.
Só que qual é o perigo desse lugar? Você, de uma forma, você tem uma empatia, mas às vezes aquela dor do outro é tão grande que ela se embaralha na sua. Ou seja, você nesse momento, você não tá, vamos dizer assim, colocando o foco no outro, talvez esteja colocando foco em você também, mas você se embaralha e você pode se perder na emoção do outro. Então, para ter empatia, significa não apenas ver a dor da outra pessoa, mas também senti-la, tá? E nós somos conectadas pelo que é conhecido como neurônios espelho. E estes neurônios espelho permitem que a gente sinta no nosso corpo a dor de uma outra pessoa. Então, nós percebemos a dor e os nossos neurônios espelham de volta aquela dor que estamos observando do lado de fora e acabamos sentindo aquela dor também. Então, se eu reconheço a minha dor, eu tenho mais facilidade de reconhecer a dor do outro. Quando é uma pessoa que é muito resistente a sentir as emoções e a dor, ela cria uma parede emocional. Então, dificilmente ela vai conhecer e ter empatia e reconhecer a dor do outro, porque ela mesma não acessa a sua própria dor. Quando eu começo a acessar a minha própria dor e as minhas próprias emoções, eu consigo então reconhecer e acessar a dor do outro. Mas a questão da empatia é justamente porque nesse espelhamento e esse reconhecimento, a pessoa pode se embaralhar nesse processo e se desconectar da sua própria, do seu próprio sentimento. Isso acontece muito em filmes, por exemplo, quando nós vemos algum personagem em dor. Eu tô vendo um filme, o personagem está sentindo uma dor e a gente pode chorar, mesmo que aquilo não seja real, porque os nossos neurônios espelho, eles estão vendo aquela cena como se fosse real. E por isso nós sentimos. Então, essa conexão que a gente sente com a dor do outro, com o que o outro está passando, ela é conhecida como empatia. Então, agora a gente vai para o terceiro nível de consciência da jornada do coração, que é a compaixão, que é o próximo nível de evolução dessa emoção. A compaixão vem de compatos, que significa com emoção ou com dor. A compaixão é diferente da empatia, porque ela é a habilidade de sustentar uma visão maior daquela situação que dói. Na empatia, você ainda está muito emaranhado ali, confundindo a sua emoção com a emoção do outro. A compaixão é como se você conseguisse ver de cima. Então, é sustentar, na compaixão, você consegue sustentar uma frequência alta, ao invés de você se desequilibrar por um emaranhado de uma dor do outro, enquanto a pessoa está passando por aquela dor ou um sofrimento. Então, a compaixão é no nível mais elevado. Por exemplo, se você vê uma criança tentando amarrar um sapato e ela está com raiva e frustrada, você reconhece. Ela é apenas uma criança tentando amarrar o sapato. E se você a vê nessa situação, você pode chegar para ela e dizer: Oi, eu reconheço a sua frustração, mas eu sei, ainda que você não veja isso, que você vai conseguir. Você nem precisa se preocupar com isso, sabe? Porque na empatia você ainda fica no esforço, assim, ai, aquela pessoa está sofrendo, ela precisa conseguir dali e vira um emaranhado. Na compaixão, você tem certeza, tanta certeza da potência daquele ser humano que você sai da preocupação, a energia muda. Então, nesse momento, e a minha energia, quando eu tô nessa energia, o meu campo vibracional influencia o campo do outro. Então, quanto mais baixa está a nossa frequência também emaranha o campo do outro. Assim como a frequência das outras pessoas emaranha o nosso, a nossa frequência também emaranha o campo dos outros. Então, quando eu consigo subir essa energia, eu consigo ajudar o outro também nesse reequilíbrio dele, tá? Nesse momento, eu estou sustentando a possibilidade, eu sei que ele pode fazer isso, ainda que ele esteja com dificuldade agora. Então eu sorrio, eu reconheço a dor dele, eu tenho uma sabedoria profunda em mim que tudo ficará bem, que ele vai passar dessa fase e isso não será mais uma questão. Então, ter compaixão, seja por si mesmo ou por uma outra pessoa, é sobre reconhecer e sentir a dor, patos, a emoção, o desconforto que aquela pessoa está sentindo. Mas, enquanto estamos sustentando aquela emoção com ela, estamos com ela nesse desconforto, tem uma parte de nós que se conecta com ela
através do nosso coração. E por isso podemos ver a possibilidade, porque sabemos que o que estamos experienciando é temporário. Conseguimos sustentar uma visão maior e reconhecemos o propósito maior daquela dor, daquele sofrimento. Então, no dicionário, compaixão diz o seguinte: sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Pense no estágio 3 agora. Simpatia na ordem: simpatia, empatia e compaixão. São três níveis de desenvolvimento de uma mesma emoção. Simpatia vem no nível da mente, do intelecto. Você racionaliza a dor. Você diz, eu sei como é sentir, mas na verdade você não sabe. E é bom reconhecer que uma pessoa está em dor. Mas aí existe um outro nível, a empatia, onde a sua dor é a minha dor. E essa é a perspectiva que vem do sistema nervoso, porque estamos espelhando a dor do outro. Só que muitas vezes nesse estágio a gente se embaralha, se confunde e pode se perder. Eu sinto a sua dor e às vezes eu não consigo sair da sua dor. Mas no próximo nível, que é o nível mais elevado, ele é associado à energia espiritual, que é a energia que a gente está trabalhando aqui nesse módulo. É quando você muda de paradigma da separação para a unidade. No trabalho, tem um trabalho da Gabriele Roth chamado Os Cinco Ritmos da Alma. E duas energias opostas podem se juntar através da empatia, tá? Mas ao se misturarem, elas podem virar um grande caos. Quando tem uma dança lá, que são os cinco ritmos, que é a energia feminina, né? Que é a emoção, é a fluidez e tal, e a energia masculina, que ela é a linha reta, a racionalidade, a mente. Quando essas duas energias elas se conectam, né? Ainda por um apaixonamento, elas começam a criar um grande caos. Quando que elas realmente conseguem é, se complementar? Quando uma para de brigar com a outra, ou seja, a gente entra na apreciação. Eu aceito que isso é diferente de mim, né? Eu aceito que você está passando por isso, eu estou passando por isso, e que de alguma forma isso me puxa para cima, esse desconforto é o que me faz crescer, evoluir, né? E a própria dor do outro também me ajuda num direcionamento maior, então eu consigo chegar na união perfeita, né? Que é a unidade mesmo, sabe? Mas se você entrar na energia da apreciação, vai perceber que esse caos é necessário para que a unidade se faça, porque o amor real também precisa de limites para fluir. E nessa apreciação, você começa a dar espaço para a compaixão emergir. Então, na compaixão, você é capaz de ter a visão do todo, uma visão mais ampliada do caos, do sofrimento, e isso te coloca no fluxo da vida, porque você vai conseguir reconhecer a dor do outro, mas você sabe que aquela dor tem um propósito maior. Essa dor contém uma lição e, de alguma forma, ela é uma guiança, pois ela contém uma informação importante. Então, ter compaixão por si e por uma outra pessoa é ser capaz de trazer essa qualidade que envolve não apenas trazer o amor no nível do coração, mas trazer a vibração da tranquilidade, porque dentro de você abriga uma visão maior de tudo isso lá na frente, para você e para outra pessoa. Então, a prática de hoje, ela envolve dois aspectos, tá? Ativação da vibração da compaixão para que a gente possa começar a construir essa memória emocional, essa memória sensorial da compaixão. Entenda que nós não podemos dar algo que nós não temos. E na verdade, não é que nós não temos compaixão, mas é que a gente se esqueceu dela pelos nossos programas que fomos aprendendo ao longo da vida. Então a gente se desconectou dessa compaixão. Então, na verdade, a gente vai relembrar essa memória sensorial no nosso corpo. Então, nós vamos cultivar a compaixão porque podemos cultivar isso em nós, tanto quanto cultivamos um músculo quando vamos à academia. Então, nós vamos cultivar o domínio sobre a compaixão. Vamos também buscar a assistência superior para isso. Você pode chamar do seu ser divino, por seus guias, seus anjos, quem você sinta que possa te auxiliar nessa jornada, sua fonte superior.
o universo, alguém na sua imagem mental que possa te ajudar a trazer para o seu corpo físico essa sensação da compaixão, essa presença divina que vai te ajudar a se conectar com essa frequência vibracional ou esse campo áurico para convocar essa emoção em você. Então, nós vamos enviar essa compaixão primeiro para nós mesmos. Vamos abrir, vamos nutrir essa compaixão e vamos então irradiar essa vibração da compaixão para a gente, para que a gente sinta como é receber de nós mesmos essa compaixão, se conectando com aquela criança dentro da gente, tentando amarrar o sapato sem conseguir, ou seja, tentando resolver os problemas da vida que às vezes estão muito difíceis, o que quer que isso possa representar, né? Enquanto isso, a gente vai sustentar essa possibilidade maior para que você reconheça que, mesmo que você esteja passando por um sofrimento ou por uma dor, que você possa estar com essa emoção e, ao mesmo tempo, conseguir reconhecer uma perspectiva maior diante daquela situação. E uma vez que a gente possa aprender a dar essa compaixão para nós mesmos, nós então podemos praticar enviar isso para uma outra pessoa, para as pessoas que a gente ama. E aí depois a gente pode doar para o mundo inteiro. Então vamos começar a meditação da compaixão. Eu, na verdade, esqueci de botar uma música. Então, eu esqueci de selecionar a música aqui antes da nossa prática. Então, eu vou fazer essa meditação hoje em silêncio. E aí, se você quiser, do lado daí agora, colocar uma playlist, uma musiquinha bem calminha e bem baixinha, você vai escutando a minha voz na guiança, enquanto a musiquinha vai tocando aí no fundo, tá bom? Então, vamos lá. Se quiser, vamos dar uma. Vamos agora meditar, vai se preparando. Então comece apoiando os seus pés no chão. Vou até abaixar minha cadeirinha aqui também para apoiar meus pés no chão enquanto eu guio para vocês. Comece apoiando os seus pés no chão. Se você estiver sentada, alinhe sua coluna reta, para que o fluxo dessa energia possa fluir pelo seu peito, abrindo essa região torácica no seu peito, mas é abrir de uma forma relaxada, tá? Não é de uma forma que você sinta uma tensão muscular. Se colocando num estado de receptividade, como se você estivesse assim, abrindo seu coração e falando, vem. Você pode abrir suas mãos assim, apoiar nas coxas. Nessa postura interna que já seja uma postura de abertura e de receptividade. Se você estiver deitado ou decidir fazer essa meditação deitada, não tem problema. Você deita de frente, com a barriga para cima, bem retinha, ajeita a sua postura, se coloca numa postura bem relaxada. Se você quiser, você pode botar um travesseirinho embaixo das pernas, com o tronco reto também, na mesma postura de receptividade. Então agora eu vou te convidar a fechar os seus olhos. Coloque as suas mãos no seu coração por um momento e vá descansando, deixando que a vida cuide de tudo nesse momento. Você não precisa se preocupar com nada agora. Vá deixando ir todas as suas preocupações, deixando de lado todos os pensamentos futuros, todos os pensamentos passados também, silenciando agora sua mente analítica e se dando permissão de estar presente aqui e agora, usando o ritmo da sua respiração e do seu coração para ajustar seu corpo. Vá alinhando a sua consciência com o momento presente, que é apenas onde Deus existe, só no presente. A presença de Deus como o lugar que a gente chama de eu sou. Eu não serei e nem fui. Eu sou. Eu sou agora, no momento presente. Só sou hoje, nesse momento presente. É o único lugar onde Deus está. Apenas agora. E comece a respirar agora pelo seu coração, imaginando que você tem um espaço dentro do seu coração que faz com que você consiga respirar diretamente por ele, energizando, como se você estivesse energizando essa região. Você vai energizando a cada respiração que você dá. Vai respirando profundo e sentindo aquela sensação gostosa do ar entrando e saindo do seu peito. E vai respirando no mesmo ritmo do ar que entra e sai.
Sua contagem pode ser de 4, 5 ou 6. Por exemplo, inspira 1, 2, 3, 4. Expira 4, 3, 2, 1. Se quiser fazer mais longo, pode fazer. Eu vou contar aqui até 4. Inspira 1, 2, 3, 4. Expira 4, 3, 2, 1. Inspira 1, 2, 3, 4. Expira 4, 3, 2, 1. E agora vá continuando a respirar no seu próprio ritmo. E nessa respiração, vai trazendo harmonia para o seu coração, para o seu cérebro, para a sua mente. E vai dizendo na sua memória mentalmente: eu conecto agora o meu coração com o coração infinito de Deus, unificando as energias feminina e masculina em uma só. Pai e mãe, e vá dando as boas-vindas a essa unidade. Homem e mulher, sol e lua, luz e sombra. Vá encontrando essa conexão entre aquilo que a gente chama de dualidade, que são energias opostas, mas que juntas se complementam e são uma só. E vá sentindo e observando no seu coração como se dentro dele tivesse uma pequena réplica do sol ao meio-dia, permitindo que esse sol de Deus possa brilhar em todo o seu ser, começando primeiro no centro do seu coração, em conexão com essa presença do seu eu divino, dessa presença da compaixão. E vá sentindo o seu coração sendo preenchido, cada aspecto do seu ser, para que o seu coração possa ser um com a compaixão, com esse um, para que o seu coração possa ser um com o mesmo coração amoroso de Deus, o coração da compaixão de Cristo, o coração da compaixão da Virgem Maria, o coração amoroso que qualquer ser humano que representa a expressão do amor divino e da compaixão possa ter. E a cada respiração, vá permitindo que a compaixão possa chegar e criar raízes no seu coração, que ela chegue para ficar, para permanecer, para fazer parte, para ser incorporada em você. Porque ela já faz parte de você, mas de alguma forma a gente, através das nossas crenças, fomos cortando as raízes dela. Mas agora a gente convida essa raiz a se entranhar em nós, te ajudando a renascer, como se fosse um pequeno broto que aos poucos começa a crescer, começa a brotar aquelas pequenas folhinhas frescas, os pequenos ramos, até que ela começa a florescer dentro de você. E nesse momento, enquanto você sente essa energia da compaixão como se fosse um brotinho, uma sementinha crescendo e brotando no seu coração, você vai declarando: eu sou a compaixão que preenche o meu coração. Eu sou a compaixão que preenche o meu coração. Eu sou a compaixão que preenche o meu coração. Eu sou a compaixão florescendo em meu coração. Eu sou a compaixão irradiando tudo à minha volta. Eu vejo, eu sinto, eu imagino. E permita que essa compaixão possa agora preencher cada órgão do seu corpo, como se a compaixão estivesse se entranhando pelo seu corpo todo, restaurando os seus pulmões, restaurando o ritmo do seu coração, restaurando seu fígado, seus rins, seu pâncreas, seus intestinos, seu estômago.
E a compaixão, ela vai oferecendo essa suavidade dela, essa amorosidade dela, ativando cada órgão do seu corpo, cada célula, cada núcleo de cada célula, cada átomo, cada molécula, irradiando no seu corpo inteiro, desde o topo da sua cabeça, irradiando no seu cérebro, nos seus pensamentos, na sua glândula pineal, na sua mente, no seu couro cabeludo, descendo, restaurando a sua visão, seus olhos, sua mácula, sua íris, tudo que compõe os seus olhos, descendo para os seus ouvidos, restaurando a sua audição, restaurando seus ouvidos, o que você escuta, restaurando também a sua boca, seus dentes, sua língua, seu paladar, sua fala, sua voz, seu nariz, seu olfato, o ar que entra e vai descendo pela sua garganta, restaurando a garganta, restaurando cada pedacinho desse lugar que passa a sua voz, descendo para os seus ombros, restaurando esse peso dos seus ombros por algo muito leve, gostoso de carregar, restaurando a sua coluna inteira, seu intestino, seu ventre, toda essa sua parte da barriga, seus órgãos sexuais, seus quadris, suas pernas, seus joelhos, todas as suas articulações, seus pés. E sente essa energia da compaixão irradiando por você inteira. E agora que você sentiu essa compaixão, renovar cada pedacinho do seu corpo, que você sente agora esse preenchimento, crie agora uma imagem mental e emocional do que a compaixão representa para você agora, sabendo que a vibração da compaixão, ela está disponível para você a qualquer momento. A cada vez que você decidir chamá-la, ela estará aqui. E sinta a apreciação pela capacidade que você tem de participar dessa experiência de compaixão por você. Sinta essa imagem mental como se fosse uma luz, como se fosse um anjo, como se fosse um coração, como se fosse um amor, como se fosse um som. Sinta o que é, deixa vir do seu inconsciente uma imagem que represente essa compaixão para você. Deixa essa imagem vir, convide essa imagem do seu inconsciente a chegar, se revelando para você algo que te represente genuinamente a compaixão. E traga para sua mente algo, nesse momento agora, com que você possa estar tendo dificuldade. Talvez seja uma área da vida em que você possa estar sentindo pena de você mesmo, ou sentindo dificuldade mesmo, sentindo que você não consegue avançar, ou uma área que você possa estar sentindo medo, ou possa estar se sentindo confusa. Pode ser uma relação que você sente que você está se afastando. E traga essa situação para sua mente e observe que dor é ativada através dessa sensação. Percebe se é medo, raiva, inquietação, frustração, tristeza. E permita-se entrar nesse estado de apreciação para que essa dor possa chegar por inteiro. Seja um medo, uma raiva, uma dor. E deixa a compaixão abraçar essa dor. Deixa que ela exista, deixa que ela faça parte. Sinta essa dor, sinta o que é que está pesado, o que é que está pesando, o que está desconfortável. E nesse momento, ofereça para essa parte sua um buquê de flores da sua compaixão. Como se você pegasse um buquê de flores dessa compaixão que acabou de brotar em você e você estivesse oferecendo essas flores a essa parte sua. Como se o seu eu divino tivesse descido até você, até a sua dor, até a sua humanidade, até a sua parte limitada e dissesse para você: tá tudo bem. Eu estou aqui com você. Você não está sozinha.
Recebe essas flores, recebe esse amor. Estou com você. E deixe que essa energia da compaixão te suavize e te traga alguma cura. Deixe que essa energia da compaixão suavize essa parte sua que está inquieta. Permita agora que essa energia da compaixão possa se expandir e crescer ainda mais. E comece a expandir para além de você agora, como se você estivesse duplicando essa energia, triplicando, quadriplicando, aumentando infinitamente, do tamanho agora que você possa incluir nessa energia da compaixão todas as pessoas que você ama, as pessoas à sua volta que você percebe que estão passando por algum tipo de dor ou sofrimento, que possam estar passando por alguma tristeza, algum desconforto. Deixe que essa vibração do seu coração possa preencher, que seja emanada para cada uma dessas pessoas. Se permita ser nesse momento o veículo da compaixão e veja a compaixão entrando pela vida delas e perceba o que a compaixão é capaz de fazer por elas. Suavizar a dor e o sofrimento delas, como se você estivesse sendo esse canal. E se veja caminhando até essa pessoa, abraçando essa pessoa, segurando-a bem forte e dizendo para ela: você não está sozinha, eu tô aqui com você. E junto de você está a capacidade de transcender aquela situação. E você diz: você consegue, eu tô aqui com você. E pelos próximos momentos, eu te convido a continuar e a permitir a irradiação dessa compaixão do seu coração. Que essa compaixão vá de encontro às pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares, crianças, colegas de trabalho. E permita que essa esfera continue a crescer em tamanho e energia. E ela fica tão grande, tão grande, tão grande agora, que ela vai para além da sua casa, para além das pessoas que você ama, para além do seu bairro, irradiando essa compaixão para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país inteiro, até que ela envolva o mundo inteiro de compaixão. O seu coração é tão grande, tá tão preenchido, tá tão grande de compaixão que ele é capaz de abraçar e irradiar essa emoção para o mundo inteiro, para que todos sintam, de alguma forma, essa energia que está sendo emanada de você aqui e agora. E dessa consciência de unidade sua com tudo que existe, você vai declarando: eu sou a compaixão sendo irradiada para o mundo. Eu sou a compaixão em mim. Eu sou a compaixão em minha família e em meus amigos. Eu sou a compaixão que irradia para o mundo todo. Eu sou o coração da compaixão de Cristo em mim. Eu sou o coração da compaixão da Mãe Maria em mim. Eu sou a compaixão que me liberta. E assim é. A compaixão, ela está sempre acessível para você. E você pode trazer qualquer referência que represente essa energia da compaixão para você. E de posse dessa imagem mental, emocional, espiritual que chegou para você, se aproprie dela, deixe que ela faça parte aí desse momento e aos poucos vá voltando gentilmente para esse momento aqui e agora, para o seu corpo, movendo o seu corpo,
se espreguiçando, você pode tocar o seu corpo, sentindo agora, fazendo um carinho, sentindo seus ombros, seus braços, pode fazer um carinho na sua cabeça, no seu rosto, no seu pescoço, como se essa compaixão agora estivesse acariciando você, acariciando seu corpo, e vá abrindo seus olhos no seu tempo. Pode dar uma espreguiçada se você sentir que precisa. E com essa vibração no seu coração, vai observando essa compreensão maior que chegou até você sobre o que essa compaixão significa e mantenha essa energia agora da compaixão junto de você. Eu te agradeço pela confiança, eu te agradeço por estar aqui agora fazendo essa prática, porque quanto mais você expande em você a energia da vibração da compaixão, mais todo mundo ganha, não só você. Então eu te agradeço imensamente por essa prática. E eu vou terminar com uma frase do Sadhguru que diz o seguinte: a compaixão é a emoção menos emaranhada e mais libertadora que você pode ter. Então aproveita essa energia da compaixão que você acabou de ativar e desfrute dela pelos próximos momentos. E toda vez que você precisar, você pode voltar a essa meditação e ativar novamente essa vibração da compaixão. Estimulo você a fazer essa prática por pelo menos 7 dias. Se quiser, pode fazer por 21 dias, ou sempre que você sentir que precisa aumentar a sua compaixão. Um beijo e nos vemos na próxima aula.